Seja grato ao Senhor, como o pastor Yuri disse, gratidão é uma dádiva que é dado ao crente e nós devemos o tempo todo expressar essa gratidão ao Senhor. Foi me dada a oportunidade de trazer a palavra nessa noite e eu não vou me estender, visto que o tempo passa. Quero que você abra a sua Bíblia, em nome de Jesus, se puder ficar de pé, com reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e versículo de número 26. É uma história bem conhecida de toda a igreja. Eu me sinto aqui, pastor, espremido entre gigantes. Meu Deus do céu, espremido de verdade entre gigantes aqui. Mas confesso que debaixo da dispensação da graça do Senhor e movido pelo Espírito Santo, quero passar aquilo que Ele mesmo me passou nessa noite aos irmãos. Amém? Atos no capítulo de número 8 e o versículo de número 26 diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Podeis sentar. Irmãos, é interessante como Deus, quando quer falar, entrega uma palavra e rumina algo em seu coração. Na segunda-feira, depois que a gente fez a prova, e essa prova que a gente estava fazendo na teologia era justamente sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Logo que eu fui entregar a prova para o nosso pastor, eu fui um dos últimos a terminar, juntamente com a Luana, minha esposa, parece que é a irmã Selma. E quando eu fui entregar, o pastor pegou na minha mão e disse: você está com a oportunidade, domingo. E o coração já começa a tremer, as pernas, porque subir no altar de Deus não é algo banal. Você precisa temer essa elevação da igreja, porque aqui a presença do Senhor se manifesta. E quando ele falou isso para mim, logo de imediato, eu já falei para o Senhor: Senhor, eu preciso de uma palavra. Saí aqui fora, quando eu apontei, ali fora que eu saí fora, que eu fui subir na moto para ir embora, o Espírito Santo falou no meu coração, Atos 8. E eu já tinha lido, relido essa palavra, inclusive já até peguei, foi a primeira mensagem que eu preguei, quando eu comecei a pregar, isso lá no Real Conquista, em uma igreja, Ministério do Vila Nova. Me embaracei todo lá, foi mas Deus sabe de todas as coisas. Aí eu falei: mas Senhor, Atos 8? Senhor, é Atos 8. Só que aí eu fui pedir confirmação, como um bom crente, aquele que ora, você precisa pedir confirmação ao Senhor. E eu fui orar, jejuar, e orando, jejuando, quando foi na terça-feira, falei para o Cleiton, e eu fiquei muito maravilhado com o que o Senhor fez aqui. Na série sobre Elias, o Senhor falou no versículo a mesma palavra que está aqui. Se você olhar aí, no capítulo 17, e eu fiquei muito maravilhoso de 1 Reis, você vai entender como o Senhor é poderoso. Coloca aí, 1 Reis 17, para os irmãos entenderem como é que o Espírito Santo trabalha na vida de alguém. E eu fiquei muito grato ao Senhor. 1 Reis capítulo 17, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Primeiro versículo de número 9. Olha só o que diz, para os irmãos entenderem. O 9, levanta-te e vai. O Senhor pronunciou essas palavras. E no versículo de número 10, então ele levantou e foi. Agora olha o que o Senhor me deu, quando eu pedi confirmação. E o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai. E no versículo de número 27 diz assim: e levantou e foi. Nada mais. E quando o Senhor falou isso para mim, só para os irmãos entenderem como é quando o Espírito Santo quer falar com a pessoa. E aí eu entendi, então tá, Senhor, se essa palavra eu vou estudar e começar a meditar em cima disso aí. Muito preciso que o Espírito Santo faz e vai fazer nesse lugar, nessa noite. Muito preciso. E eu orava ao Senhor e o Senhor me deu 2 temas para a mensagem.
nesse contexto, nessa mensagem aqui, vai falar sobre 2 homens, tanto Filipe quanto o eunuco. E como eu disse, é uma passagem bem conhecida. E o Senhor falou no meu coração assim: sensível à voz do Espírito Santo. E o outro tema que ele me disse é sedento de Deus. E eu fiquei: Senhor, mas como assim? E aí ele disse: começa lendo o texto, meu filho. E aí eu comecei a ler o texto. Só que aí você vai lendo o texto e Deus começou a falar no meu coração. Irmão, não é sempre que a gente está sensível, meu pastor, à voz do Espírito Santo. Não é sempre que você está com a autoestima lá em cima. Tem dias que eu e você queríamos estar igual Elias, entrar dentro de uma caverna e não olhar para ninguém, se esconder ali dentro. Porque tem dias que a gente está assim. Tem dias que eu acho que a gente está igual Jó. Jó no capítulo 9, no versículo de número 11, ele diz assim, ó: eis que ele passa diante de mim e eu não vejo. Ele torna a passar perante mim e eu não percebo. Tem dias que a gente está assim. Jesus está passando diante da gente e a gente não vê. A voz do Espírito Santo está ecoando em mim e você e a gente não tem essa sensibilidade. Só que há um homem nessa história, por nome de Filipe. Esse homem é muito sensível à voz do Espírito Santo. Eu fiquei muito maravilhado como a sensibilidade desse homem é grande com a voz do Espírito Santo. Quero dizer aos irmãos que esse não é o único Filipe da Bíblia, conhecido como Filipe, o evangelista. A primeira menção que se dá dele está lá no capítulo de número 6 e no versículo de número 5, salvo engano, desse mesmo livro de Atos, quando a igreja passou ali, havendo um crescimento grande, houve-se ali uma confusão, que estavam deixando as mulheres de lado, e acabaram tendo uma confusão, e os apóstolos tiveram que encontrar pessoas para servir as mesas, para não deixar o serviço de lado. E eu achei muito interessante, pastor, o requisito que tem para esses homens. O pré-requisito para esses homens servir a mesa, Gustavo, não era ele andar num terno bonito, não era ele ter uma voz maravilhosa, não era ele ter uma gravata bonita, não. O único pré-requisito que a Bíblia dava era que eles precisariam ser cheios do Espírito Santo, de sabedoria. 2 pré-requisitos maravilhosos, isso para servir mesa. Para servir a mesa, você precisaria ser cheio do Espírito Santo, pastor. Olha que maravilha. Cheio do Espírito Santo e também cheio de sabedoria. E ali escolhe esses homens, e na lista dá-se 2 nomes, que são 2 nomes dos mais conhecidos. O primeiro é Estevão, que vai ser o primeiro mártir da Bíblia, o que chega a morrer, proclamando o Evangelho, né, fazendo aí o ide do Senhor, fazendo aquilo que no próprio livro de Atos diz, que está lá no capítulo de número 1, e no versículo de número 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ás minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Ser-me-eis minhas testemunhas. Cleiton, eu continuei lendo o texto e o Senhor, quanto mais eu lia, mais o Senhor falava para mim: você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. E eu sei, mas Senhor, como? Ele falou: eu preciso que você fale isso para a minha igreja, não que eles estejam dispersos, mas as pessoas estão deixando de lado a voz do Espírito Santo para escutar outras coisas, para dar atenção a outras coisas, porque a voz do Espírito Santo, ela não engana, irmão. A voz do Espírito Santo, ela é clara, ela é bem clara, porque ela diz: levanta-te. O Espírito Santo diz para ele: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Veja que esse homem não reclama, Filipe não reclama em nenhum momento, porque no versículo de número 27, ele levantou e foi. Ele só levantou e foi. Muito sensível à voz e muito obediente à voz do Espírito Santo, esse homem. E eu vou pegar muito nesse tema com você aqui, em rápidas palavras, porque você precisa realmente dar lugar ao Espírito Santo na sua vida. Você precisa entender o que o Espírito Santo quer dizer ao seu coração diariamente. Porque esse homem poderia dizer: mas por que eu vou fazer ali? Porque se você olhar o texto, se você começar ler capítulo 6,
capítulo 7 e o capítulo 8, você vai ver que esse homem está fazendo uma grande obra, esse Filipe. Uma grande obra em Samaria, em Jerusalém. Primeiro ele estava em Jerusalém fazendo grande obra. É tanto que a palavra vai dizer que ele curava os coxos. Ele curava ali aqueles que andavam, os paralíticos. Então ele poderia muito bem dizer, não, essa voz aqui na minha cabeça não é real. Mas aquele que anda nos caminhos do Senhor e tem como sobrenatural de Deus na sua vida, não se deixe enganado com essa voz. Não se deixe enganado com essa voz. Eu quero dizer ao seu coração nessa noite que você não vai ficar enganado com a voz do Espírito Santo que virá sobre você. Essa voz que ecoa dentro do seu coração, essa voz que ecoa na sua mente, é a voz do Espírito Santo dizendo a você: seja sensível à minha voz. Seja sensível à minha voz. Esse homem ele é maravilhoso porque eu entendo. E você vai lendo o texto e você vai vendo várias coisas maravilhosas. O que vai acontecendo, ele desce então para Samaria. O Senhor, o anjo do Senhor, como diz a palavra, o anjo do Senhor dá uma localização para Filipe, contemporaneizando, trazendo para os nossos dias. Ele dá uma localização para Filipe e diz: desce para Samaria, porque lá eu tenho um importante negócio para você. Irmãos, eu fiquei maravilhado com isso. Senhor, mas por causa de uma pessoa só? Por causa de uma pessoa? E o Senhor por causa de uma pessoa. Veja que ele estava fazendo uma grande obra, mas mesmo assim, o Deus Todo-Poderoso pode tirar você de um canto a levar no outro por causa de uma só pessoa. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus se importa só com a multidão, e não é. Por causa de uma pessoa, minha pastora, ele movimenta todo um processo. E eu quero profetizar sobre sua vida: por causa de uma pessoa, Deus vai movimentar o campo em que você está, para que você possa pregar esse evangelho e ser as testemunhas de Deus, para que você possa anunciar o evangelho de Deus a todas as pessoas. Ser sensível à voz do Espírito Santo, irmão, não é fácil. Não é fácil. Mas ser sedento à voz do Senhor é ainda muito mais difícil. Só que a palavra vai dizer que havia um eunuco no meio desse caminho. Versículo de número 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Irmãos, eu fiquei maravilhado com isso, porque isso é muita sede, Cleiton. O homem sai da Etiópia, a Etiópia fica ao sul do Egito, sai da Etiópia, Cleiton, cerca de 1.200 quilômetros. Naquela época, numa carruagem, era 30 dias para você ir e 30 dias para você voltar. Vê se isso não é vontade de adorar. Tem gente que mora do lado da igreja e não vem adorar ao Senhor. Tem gente que está do outro lado, na rua de trás, mas não vem adorar ao Senhor. Coloca aí uma Netflix, coloca aí um futebol, mas não vem. Eu não estou aqui para atacar ninguém, irmãos. Não estou aqui para isso. Eu estou sendo movido e guiado pelo Espírito Santo a falar para você nessa noite. Porque a sua prioridade tem que ser Jesus. Se a sua prioridade não é Jesus, Ele pode deixar você de lado em algum momento. Esse homem sai 1.200 quilômetros, Cleiton, para adorar. A palavra vai dizer que ele saiu para adoração. E sabe o que eu acho interessante, minha pastora? Porque na lei, tanto Levítico como Deuteronômio, vai dizer que ele não podia adorar, porque ele era eunuco. O eunuco, ele sofre aí de uma castração física, e ele não podia adorar, João Marcos. Então é como se ele tivesse chegado, ele estava do lado de fora da igreja. Porque se a palavra me diz que ele foi adorar, mas como ele não pode entrar, naquele contexto ele não podia entrar na igreja, ele estava do lado de fora. Vê se isso não é uma sede de adorar. Esse homem estava do lado de fora adorando ao Senhor, ouvindo o louvor da Adjan, ouvindo o pastor pregar. Estou trazendo para os dias de hoje. Ouvindo a palavra,
Estava lá do lado de fora, Cleiton, ouvindo a palavra do Senhor. Veja que sede, veja que desejo de adorar. E eu orava e eu falava: Senhor, me dá pelo menos um terço dessa sede desse homem, de te buscar. Pelo menos metade da sede que esse homem tinha de buscar ao Senhor. Porque eu fico muito maravilhado o que Deus fala. E quando ele estava lá em Jerusalém, ele regressa para a Etiópia de novo. Mateus. Só que quando ele está lá, eu não sei se alguém aqui, quando eu era católico, eu ia muito aqui na festa de Trindade aqui. E é costume, todos que vão na festa de Trindade, trazer uma fitazinha aqui, de que você foi lá. Esse homem não. Esse homem vem, Cleito, trazendo em sua mão um pergaminho. O passatempo desse homem, o passatempo da viagem de volta desse homem, Mateus, não era Netflix. O passatempo desse homem não era Disney, não era nenhuma dessas coisas que se tem hoje. Não, o passatempo desse homem era Isaías 53. Era o passatempo da viagem dele, Cleiton. Ele lia Isaías 53. E aqui os irmãos vão entender o tema que está na nossa conferência de teologia, que quando Filipe chega perto dele, Filipe pergunta para ele: entendes tu o que lê? Olha Deus dando a oportunidade, falou muito sobre oportunidade aqui, eu entendi mais uma vez que Deus estava confirmando a palavra. Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? Olha Deus dando a oportunidade de você expressar o seu conhecimento. Deus está dando tanta oportunidade para pessoas na Adjan expressar o conhecimento acerca da palavra de Deus, e muitos de nós estamos protelando isso aí. Deus está dando esse conhecimento. Ele faz uma pergunta didática para ele, para entrar no ponto do homem. Meu Deus, eu fico maravilhado, Cleiton. Ele regressava com um pergaminho, lendo ali o profeta Isaías. Isso é muita sede de adorar. Isso é muita vontade, isso é muito desejo de buscar ao Senhor. Só que o que eu fico mais maravilhado ainda, João Marcos, que o anjo continua falando no Filipe. O anjo continua falando com ele: corre e achega-te perto da carruagem. Só que aí eu fui: meu Deus, mas como assim? Irmãos, essa carruagem ela não estava estacionada no estacionamento da igreja. Essa carruagem, não estava estacionada ali em um shopping, não. Essa carruagem estava em movimento. Só que quem é de Deus, o crente, ele anda no sobrenatural, ele não anda no natural. E eu queria pelo menos um para receber essa palavra, porque o crente ele anda no sobrenatural de Deus, ele não anda no natural. O Espírito Santo diz a Filipe: corre e achega-te perto dessa carruagem, meu pastor. Meu Deus, uma carruagem puxada por boi ou por cavalo anda muito mais, meu pastor, do que um homem no Expresso Canelinha. Anda muito mais. Mas ele corre, se achega perto daquela carruagem, faz essa pergunta que eu disse para ele. Irmãos, eu vou falar um negócio para os irmãos aqui, e Deus falou muito forte no meu coração. Há na Bíblia várias perguntas que exigem resposta. Você ser sedento ao Senhor, vai vir várias perguntas que exigem resposta. Se você for pensar lá em Gênesis 3, e no versículo de número 9, ecoa uma pergunta no jardim do Éden: onde estás, Adão? Deus aparece ali na viração do dia, depois que já Adão e Eva tinham pegado. Sai essa pergunta lá, João Marcos: aonde estás, Adão? E aí o Senhor: mas Senhor, por que essa pergunta veio para mim? O Senhor falou assim: fala para a minha igreja, onde vocês estão? Onde você está? Você não precisa responder. Procure na sua mente onde você está nesse momento. Qual é a sua sede por esse Deus? O que te move a estar aqui? Qual foi a mola que te impulsionou a estar aqui nessa noite? Onde você está? Então há perguntas que exigem resposta. Há perguntas que nos fazem pensar. Se você for lá em Ezequiel 37, ecoa-se uma pergunta também de Deus, Cleiton. E o Cleiton conhece muito bem esse texto. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Olha que pergunta.
Deus não sabia dessa resposta? Sabia, mas ele queria ouvir do homem. Poderão reviver esses ossos? E eu falei, mas Senhor, por que isso? Deus está dando a oportunidade a pessoas aqui hoje de reviver novamente. Reviver na fé, reviver no Espírito, reviver na voz do Espírito Santo, reviver na esperança, reviver num tempo novo. Deus está te dando essa oportunidade nessa noite de você novamente reviver em Cristo Jesus. Seja sedento por esse Deus. Esse homem era muito sedento. Veja o verso de número 36. Diz assim: indo eles caminho, chegaram a um pé de água e disse, não Filipe que disse, o eunuco que disse. Veja a sede desse homem. O eunuco, Cleito, que viu a poça d'água. Deus providenciou no deserto, irmão. No deserto não tem água. A única coisa que tem ali é areia, pedra. Mas Deus providenciou um batistério no deserto para aquele homem. Porque aonde tem pessoas sedentas por Deus, a provisão vem. A água chega, o milagre vem, a glória dele desce. Aonde há, em nome de Jesus, pessoas sedentas, Deus faz a provisão. Deus traz a provisão. Ele diz, a água está aí. Filipe diz para ele, o eunuco diz, eis aí a água. O que me impede que eu seja batizado? O que impede que eu entre nessa água para ser batizado? Filipe disse, é lícito. Se tu crê, em nome de Jesus você vai ser batizado. Ele disse, eu creio. Ele não disse, não, eu só creio. Ele disse, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Não é só crer, Cleiton. É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tem muita gente só crendo, mas não crê que Jesus Cristo foi que morreu naquela cruz, João Marcos. Tem muita gente só crendo, mas não crê que Ele foi quem morreu por nós, que deu a vida. Ser sensível à voz do Espírito Santo e ser sedento é uma das orações que você mais precisa fazer nos tempos de hoje. A gente está perdendo essa sede, meu pastor, a gente está perdendo esse desejo de ser sensível à voz do Espírito Santo. A partir de hoje, faça essa oração, Senhor, em nome de Jesus, me faz sedento como aquele eunuco e me faz sensível como Filipe, porque eu preciso dessa sede para continuar no propósito que o Senhor me colocou. Talvez essa palavra não seria a que você esperava, mas é a que Deus vai falar com você no decorrer dessa semana. Se você é sensível à voz do Espírito Santo, muito provavelmente você vai ser sedento à voz dele também. Também. Eu queria pedir que você se colocasse de pé. Eu costumo sempre dizer, as minhas palavras são muito rápidas. Não é pelo muito falar que Deus opera na vida do homem. Não é pelo muito falar. Mas se você realmente se entregar ao Senhor, se você realmente se colocar na presença do Senhor, para estar sensível à voz desse Deus, muito provavelmente a boa mão dele vai estar sobre ti. A graça dele vai descer sobre ti. A mão dele será sobre ti, aonde quer que você for. Só seja sensível a essa voz. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Incline a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, eu oro pela vida dos teus servos que aqui vieram nessa noite. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, aplicar essa palavra, Senhor, aos corações daqueles que abriram-se para ouvir ela. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada uma dessas pessoas. Que essa palavra venha penetrar em seus corações, Senhor. Que nós sejamos sedentos, Senhor, pela Tua palavra. Sedento por Ti, meu Deus. Sensível à voz do Teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a caminhar nos Teus caminhos e andar retamente contigo. Dá graça a esse povo, dá sustento a esse povo, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus.